Graça e paz a todos. Eu quero trazer uma palavra bem rápida, bem objetiva aos nossos corações. Amém? Onde você estiver aí na sua casa, curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Que Deus ele venha falar conosco nesse momento. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, o teu perdão, eu peço a tua misericórdia, para nesse momento entrarmos na tua presença, Senhor, para buscar a tua face. Meu Deus, em nome de Jesus, eu apresento cada vida, Senhor, que está aí na tua casa, junto com a tua família, cada coração, Senhor, que vai ouvir essa palavra, que o Senhor possa visitá-lo nesse momento, Pai, confortando, fortalecendo, edificando e libertando, Pai. Porque se o Senhor nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Em nome de Jesus, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, como instrumento, Pai. Que não seja eu, mas que seja o Teu Espírito Santo a falar aos nossos corações. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra que Deus gerou no meu coração, que está no livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1 até o 8. Amém? Uma palavra bem conhecida. E o tema dessa mensagem é o tempo de Deus para nossas vidas. Amém? Se você tem uma Bíblia aí, no celular ou física mesmo, abra comigo para você acompanhar. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 até o 8. Amém? Vou ser bem objetivo. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear e tempo de lançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Essa palavra que Deus gera no meu coração, palavra bem conhecida, mas que muitas das vezes a gente não aceita para nossas vidas o tempo de Deus. Nós temos uma dificuldade de lidar com o tempo. É do ser humano, por causa das nossas limitações, por causa das nossas ansiedades. Nós temos essa dificuldade. É do ser humano ele não esperar, né? Quando começa a demorar algo na nossa vida, seja ele qual for, nós já mudamos de comportamento, ficamos impacientes, e o salmista ele nos ensina a esperar com paciência no Senhor, né? Então ele ouviu o meu clamor. Esperar o tempo, esperar Deus agir nas nossas vidas é um grande desafio. A Bíblia nos ensina que nós temos que lançar diante do altar todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que aflige o nosso coração, tudo aquilo que nos desespera, nos tira a nossa paz, aquilo que está no teu coração, aquela angústia, aquela preocupação, sabe? Você olha para um lado, olha para o outro lado e não vê uma saída, não vê uma solução. A Bíblia nos ensina que nós temos que lançar isso sobre o altar, colocar diante de Deus, entregar nas mãos do Senhor. E o melhor remédio, o melhor caminho para a ansiedade, a melhor estratégia para a gente esperar o tempo de Deus,
que haja paz no nosso coração, uma das ferramentas que temos é a oração. Quando a gente ora, é cientificamente comprovado, né, que o nosso coração ele se aquieta, os nossos pensamentos eles se organizam. A oração é um remédio para a aflição da alma, né, para esperar o tempo de Deus acontecer nas nossas vidas. Eu, meditando nessa palavra, Deus ele me levou à passagem de José do Egito, o sonhador. O que ele passou, a sua trajetória, a gente conhece a história, nos ensina acerca do tempo de Deus nas nossas vidas. Porque Deus tinha dado para ele um sonho, uma promessa ali, ao qual ele compartilha com os seus irmãos, com a sua família. Só que aqueles que estavam à sua volta não entenderam, não aceitaram. Por mais que a Bíblia diz que o seu próprio pai guardou aquilo no seu coração, os seus irmãos não aceitaram aquela promessa, aquele sonho que Deus tinha dado para ele. É um ensinamento para nós, muitas das vezes quando Deus entrega algo para nós, quando Deus entrega um projeto para você, um sonho para você, muitas das vezes você tem que deixar Deus agir na tua vida, para que aconteça esse projeto, esse sonho. Porque nós, devido à ansiedade, devido a esse espaço de tempo que ocorre, o processo que ocorre nas nossas vidas, até a gente alcançar o que Deus tem para nós saímos falando para as pessoas nossos sonhos, os nossos projetos, e aprendemos com José que muitas das vezes nós devemos guardar segredos com o Senhor. Aquilo que Deus te entregou, aquilo que Deus gerou no teu coração. Talvez se você falar para alguém, até mesmo para sua família, aqueles que estão ao seu redor, talvez eles não vão entender, não vão aceitar, e muitos podem até querer matar a sua fé, né? Então, nós temos que ter segredos com o Senhor. Aquilo que Deus tem gerado no teu coração, para que venhamos alcançar, para que venhamos passar esse processo de esperar o tempo de Deus, confiantes no Senhor, porque Ele está no controle das nossas vidas. E foi Ele que fez a promessa. Então José nos ensina a esperar esse tempo de Deus, a passar por esse tempo de Deus. E algo interessante sobre a história de José é que nesse processo de esperar o tempo de Deus, mesmo você colocando diante do altar, mesmo você confiando no Senhor, você vai ter que se esforçar em persistir, perseverar para que essa promessa se cumpra na tua vida. Vemos a história de José e nos traz muitos ensinamentos. Eu não quero me aprofundar muito aqui, eu só quero trazer como exemplo para explicar o tempo de Deus nas nossas vidas. A história de José é muito linda. Ele passa por diversos processos. Ele é dado como morto para os seus pais. Ele é vendido como escravo. Ele é assediado pela mulher de Potifar. Ele é preso, né? E levado a uma prisão, encarcerado ali. E depois de um longo tempo preso, a Bíblia diz que o copeiro lembra de José na cadeia, que ele tinha um dom de interpretar os sonhos, então ele se apresenta diante de Faraó, e ali ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó coloca ele como governador do Egito. Veja os processos que ele teve que passar até alcançar aquilo que Deus gerou no coração dele. De morto, de escravo, de presidiário, né? Ele virou governador do Egito. E salvou a sua família, salvou a sua casa, salvou a sua terra, salvou o reinado ali, né? Então Deus ele tem um projeto nas nossas vidas que existe um tempo determinado, um processo que nós temos que passar. E o que me chama a atenção na vida de José é que nenhum desses processos
ele não retrocedeu. Mesmo estando vendido, mesmo estando em situação de escravo. A Bíblia diz que ele foi um bom escravo, que ele se tornou um escravo de confiança, como se fosse o braço direito de Potifar. A Bíblia diz que tudo que ele fez, aonde ele estava, ele foi bem sucedido, ele foi abençoado. Quando ele foi preso por uma calúnia, por uma acusação, a Bíblia diz que ele era o chefe, ele era como se fosse o carcereiro na prisão. Aonde ele estava, ele se destacava. Não importa a circunstância que ele se encontrava, ele se destacava. Isso nos ensina também, porque às vezes a gente, esperando esse processo de tempo de Deus nas nossas vidas, nós desprezamos as pequenas coisas. Desprezamos um emprego do salário pouco, sabe? Desprezamos o cargo pequeno quando nós estamos em uma situação, vamos usar esse exemplo, um emprego ganhando pouco, desprezamos. Quando na verdade aquele momento, aquela oportunidade, Deus está nos preparando para coisas grandes. A Bíblia diz que se nós não formos fiel no pouco, se nós formos fiel no pouco, no muito Deus vai nos colocar. Porque é no pouco que Deus vai nos capacitar. Se eu não consigo ser fiel no pouco, não tem como eu chegar no muito de Deus. Então é um ensinamento à vida de José, para que venhamos esperar esse processo do tempo de Deus nas nossas vidas. Ser fiel no pouco, aonde Deus te colocou, o que Deus tem entregado nas tuas mãos. Talvez diante dos seus olhos não é coisa grande. Talvez você tenha desprezado o que Deus tem colocado nas tuas mãos, achando que é pouco, mas saiba de uma coisa, é no pouco que Deus se manifesta. É na situação difícil que Deus opera um milagre nas nossas vidas. Como será o seu testemunho? Como será o seu testemunho se Deus não permitir na tua vida situações difíceis? Se não tivesse as provas, que testemunhos nós teríamos? Como cresceríamos na fé? Paulo, ele nos ensina que ele fala assim: me alegro nas provas, me alegro nas necessidades, tenho prazer nas perseguições, porque é onde é gerado paciência, é onde é gerada esperança em nós, é onde nós crescemos, é onde nós caminhamos com Deus, é onde nós criamos intimidade com o Senhor. Então até a prova, até a luta que você está enfrentando, é um tempo determinado por Deus para que você cresça, para que você aprenda algo, para que você se fortaleça. Então não menospreze o que você está vivendo. Ah, pastor, mas o senhor não conhece a minha situação, o senhor não sabe o que está acontecendo aqui na minha casa, o senhor não sabe o que está acontecendo na minha vida. Eu não sei, mas a Bíblia sabe, a palavra de Deus, ela é real, ela tem resposta para todas as coisas. Deus, ele conhece teu coração. Então ele fala comigo, primeiro comigo, e eu trago essa palavra de Deus para você. Não despreze o tempo de Deus para a tua vida. Seja fiel. Seja fiel na igreja pequenininha que você congrega. Seja fiel no cargo que Deus te entregou. Sabe? Seja fiel. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor na sua empresa, no seu trabalho. Mesmo que você seja o faxineiro. Dê o seu melhor. Se você for gerente, se você for, não importa a sua função, faça o seu melhor. A Bíblia diz que nós temos que servir aos homens, assim como nós servimos ao Senhor, com honra. Com honra. O que falta nos dias de hoje é honra. Nós perdemos o princípio de honrar o nosso próximo, de honrar aqueles que têm nos honrado. Por isso que muitas das vezes nós não alcançamos o melhor de Deus. Honrar, irmãos, dar o melhor, sem interesse, sem ser reconhecido. Não busque reconhecimento. Não busque ser reconhecido, irmãos, porque muitas das vezes você não vai ser reconhecido pelos homens, mas você vai estar honrando a Deus que te chamou.
Saiba, irmãos, saiba que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os maus e os bons, e não há quem possa escapar dos seus olhos. Então ele tem te observado. Então honre ao Senhor. Às vezes nós pensamos que adoração é só chegar na igreja e adorar e cantar louvores e cantar hinos ao Senhor. Mas não, irmãos. Adoração é a minha vida. Na igreja você celebra ao Senhor. Na igreja se chama celebração. Adoração é a minha vida. A minha vida tem que ser uma adoração constante ao Senhor. Constante. Como, pastor? As suas atitudes, os seus pensamentos. Isso é uma adoração ao Senhor. Quando você para, não vou fazer. Não vou fazer porque desagrada ao Senhor. Não vou falar porque desagrada ao Senhor. Vai contra a vontade do Senhor, vai contra os princípios do Senhor, então eu não vou fazer. Isso é adoração, você está adorando ao Senhor, você está renunciando a si mesmo. Mesmo que te cause dor. Ah, pastor, mas é difícil. Mas Jesus, ele nos ensina que quem quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e me siga. Então isso é adoração, quando você nega a si mesmo, quando você deixa de fazer algo para agradar a Deus, quando você se esforça, quando causa dor em você. Porque seria humanamente impossível a gente pensar que José não sofreu. Eu imagino os sofrimentos que um ser humano na pele, vivendo o que José viveu. Rejeição, um dos piores sentimentos. Rejeitado pela sua família, pelos seus irmãos. Um dos sentimentos que causa depressão, irmãos, que é o mal do nosso século. Imagine José sendo rejeitado, dado como morto para os seus pais. Sentimento de rejeição. Sentimento de humilhação, vendido como escravo. Olha o ponto, irmãos. Ser vendido. Como é que estava a cabeça desse jovem, porque ele era só um jovem, a lidar com esses sentimentos, tudo enquadrado no tempo de Deus. Rejeição e humilhação. Calúnia, ele foi caluniado. Olha o sentimento, irmãos. Caluniado ali, como uma tentativa de assédio pela mulher de Potifar. Então, como estava a cabeça desse jovem? Esquecido no cárcere. Esquecido, porque quando ele interpreta o sonho lá do padeiro e do copeiro, ele fala para o copeiro, ó, quando você estiver diante do rei, você vai sair da prisão. Quando você estiver diante do rei, lembra de mim. Só que o copeiro esquece. Ele fica lá esquecido, morre o faraó, se levanta outro no lugar dele, e ele fica lá esquecido na cela de uma prisão, irmãos. Imagine então rejeição, calúnia. Imagine, irmãos, rejeitado, calúnia, humilhação, esquecimento. Imagine a cabeça deste jovem, mas em tudo a Bíblia nos ensina que ele perseverou. Então você e eu não estamos sujeitos a não passar por isso. Só que nós temos que olhar para o alvo. Temos que ter um porquê na nossa vida. Para que esse porquê, irmãos? Para que esse porquê seja mais forte do que qualquer sentimento, qualquer situação que venhamos passar. O porquê de José era mais forte que a depressão. O porquê de José era mais forte do que a calúnia, do que a inveja, do que a rejeição, a humilhação. Qual que é o seu porquê? Por que você serve a Deus? Por que você busca ao Senhor? Por que você está na presença do Senhor? Qual que é o seu porquê nessa manhã? É o que Deus
gera no meu coração para te perguntar: o que te movimenta, o que tem te movimentado, qual é o seu combustível? Você tem que estabelecer isso na sua vida, porque senão você não vai conseguir passar o tempo determinado por Deus. O porquê de José era a promessa. Deus tinha feito uma promessa para José. Esse era o porquê. Eu imagino José vencendo as lutas, dizendo: eu vou vencer, porque a promessa de Deus é maior na minha vida. Eu vou passar pela rejeição, porque a promessa de Deus é maior na minha vida. Eu vou passar pela humilhação, porque a promessa de Deus é maior na minha vida. Os sonhos de Deus, os sonhos que Deus tem para mim é maior do que a depressão, é maior do que a calúnia, é maior do que a inveja, é maior do que as palavras contrárias. Então, irmão, nessa manhã da parte de Deus, não fique se vitimizando, não fique dando uma de coitadinho, porque isso não vai adiantar para o teu crescimento. Você ficar pelos cantos não vai adiantar, irmãos. Erga a cabeça, Deus te chamou. Deus tem uma promessa na tua vida, e a promessa que Deus tem na tua vida tem que ser o teu porquê, tem que ser a tua esperança. Você tem que olhar para o alvo, irmãos. O alvo é Cristo. Esse tem que ser o teu porquê, independente, irmãos, da circunstância, independente da situação. O teu porquê tem que ser mais forte. E o teu porquê é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu por nós. Esse é o nosso maior porquê. O autor e consumador da nossa fé. Sabe, irmão? Esse é o nosso porquê. Servir a Deus por amor. Honrar a Deus por amor. Tá entendendo? Então, isso que tem que movimentar nossas vidas, porque senão não adianta, não tem sentido. Não tem sentido. Quantas pessoas estão sem promessa, sem sentido, deixaram de acreditar nas promessas de Deus, esqueceram que Deus é quem fez a promessa. Sabe, irmãos, eu me recordo aqui agora, para a gente encerrar, de Abacuque. A Bíblia nos fala que ele estava vivendo momentos difíceis que ele questiona a Deus o porquê daquela injustiça, o porquê daquela situação, e Deus mostra para ele que estava no controle. Deus mostra para Abacuque o que Deus já tinha feito pelo povo de Israel. Então Deus responde ali a oração de Abacuque, porque Deus, ele sempre nos responde nos momentos difíceis. O único que não nos abandona é o Senhor. Aonde você estiver, o único que não te abandona é o Senhor. Então Abacuque, ele reconhece que Deus estava no controle. Ele reconhece, ele lembra através da resposta de Deus, ele lembra que Deus tinha feito grandes coisas pelo povo de Israel. Se você ler lá no capítulo 2, capítulo 3, você vai ver a resposta de Deus à oração de Abacuque. E aí no versículo 3, verso 17, Abacuque, ele fala o porquê dele. O porquê de Abacuque perseverar. Me alegrarei e exaltarei o Deus da minha salvação. Antes disso ele fala: ainda que não haja pastos, ainda que não haja vaca nos currais, ainda que o fruto da oliveira minta, eu, todavia, o meu porquê, eu me alegrarei no Deus da minha salvação, exaltarei o Deus da minha salvação. O porquê de Abacuque era a salvação. A promessa maior que nós temos é a salvação. É o maior combustível. Somos salvos em Cristo Jesus, não importa nem o presente, nem o que está por vir. Somos salvos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala muito bem sobre isso em Romanos 8, que nada nos afastará do amor de Deus. Nem a peste, nem a fome, nem as guerras, nem os, sabe, irmãos, as injúrias, as calúnias, nada nos afastará do amor de Deus.
Porque o nosso porquê é a salvação, nós estamos salvos em Cristo Jesus, e esse é o combustível. Ainda que você não alcance, irmãos, os teus sonhos, os teus projetos, mas saiba de uma coisa, irmãos, nada nos separará do amor de Deus. Amém? Então, existe um tempo para nossas vidas. Então, esse tempo, aproveite esse tempo de Deus. Aproveite essa situação que Deus está permitindo acontecer no mundo. Esse tempo agora que Deus está permitindo. Tudo tem um propósito. Eu já consigo ver, irmãos, o propósito de Deus nisso tudo que está acontecendo à nossa volta. É o tempo de Deus. É o tempo que Ele está mostrando o seu poder. Através do seu poder, as nações vão se render. Vão saber que Ele é Deus. E tem vários outros propósitos, irmãos. Quantas famílias estão sendo restauradas? O culto, irmãos, está sendo restaurado. Sabe, irmãos? A adoração está sendo restaurada. Os verdadeiros adoradores estão vindo em evidência agora. Sabe, irmãos? Porque a igreja de Cristo não se resume em 4 paredes. Sabe, irmãos? Então agora é o momento de Deus te trazer para uma intimidade com Ele. Sem líder, sem pastor. Sabe, talvez muitas pessoas estavam encostadas em líderes. Muitas pessoas estavam encostadas em pessoas. Né? Porque muitas das vezes, nós gostamos de uma muleta espiritual. Mas chegou o momento, irmãos, de Deus te trazer para uma intimidade com Ele. Você e Deus. A tua casa e o Senhor. Sabe, eu creio assim, eu creio dessa forma. Eu creio dessa forma. Tudo tem um propósito debaixo do céu. E o tempo de Deus é esse. O tempo de Deus agora é adorar Ele em espírito e em verdade. Restaurar o altar, restaurar a adoração. Há um tempo de ficar perto, um tempo de se afastar. Há um tempo de se alegrar, há um tempo de chorar. E o tempo de Deus para agora, irmãos, é restaurar o altar. Sabe, irmãos? Então, aproveite esse tempo. Aproveite esse tempo buscando ao Senhor, buscando conhecimento. A gente estava numa maior correria. Ah, pastor, eu não tenho tempo de vir no culto. Pastor, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a palavra. Eu não tenho tempo, pastor, é muita coisa. Família, os filhos, o trabalho, é muita coisa. Então agora Deus está te dando tempo. Agora não tem desculpa, irmãos. Não tem desculpa para que ofereçamos o resto da nossa adoração para o Senhor. Não tem desculpa. Agora nós temos tempo de buscar a Deus, de se consagrar. Porque senão, irmãos, não vamos conseguir. Se não firmarmos os nossos pés na rocha, que é Jesus Cristo, nós não conseguiremos. O tempo de Deus é esse. Então aproveite o que Deus está permitindo na tua vida. Aproveite, irmãos. Aproveite, porque grandes coisas, isso tudo vai passar. Vai passar. O que está acontecendo vai passar. Então Deus vai preparar agora a minha e a tua vida para o que está por vir. Grandes coisas vão acontecer, irmãos. Não se engane você. Grandes coisas vão acontecer após essa crise. Então Deus está preparando a minha e a tua vida para coisas grandes. Então, irmãos, não despreze o tempo de Deus para nossas vidas. É tempo de pregar a palavra. É tempo de pregar o evangelho, o amor de Deus, o arrependimento. É tempo de pregar, irmãos. É tempo de dar testemunho. É tempo, irmãos, que o mundo está desesperado, esperando uma palavra sua. Tem muitos José aí, irmãos. Tem muitos José aí, irmãos, vivendo situações difíceis, mas que Deus está sustentando para ser usado por Ele.
E quando tudo isso passar, você vai ver que vai fazer sentido. Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele fala: o que eu faço agora, vocês vão entender depois. Então descansa o teu coração no Senhor, porque Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele vai guardar a tua vida, Ele vai guardar a tua casa. Simplesmente aproveite o tempo do Senhor. José, ele aproveitou o tempo do Senhor. Ele não desprezou quando ele estava como escravo. Ele não era escravo, mas ele estava como escravo. Mas ele aproveitou e foi um excelente escravo, se tornou o braço direito de Potifar. Quando ele estava preso, ele aproveitou o tempo que ele estava preso. Ele foi um dos melhores presos, ele virou carcereiro. Ele aproveitou aquele tempo. Quando ele se tornou governador, ele foi o melhor governador. Não teve fome. Ele guardou, ele soube administrar. Foi o melhor governador. Porque às vezes a gente quer ser pessoas grandes, a gente quer alcançar lugares altos, mas não conseguimos passar pelo processo. Se você não estiver disposto a passar pelo processo de Deus na tua vida, você não vai conseguir, irmãos, estar preparado para as coisas grandes que Deus tem para você. Então aceite o seu momento e não despreze o que Deus tem na tua vida, o que Deus tem colocado nas tuas mãos. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Eu quero orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Que o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, venha visitar cada vida que ouviu essa palavra. Deus, em nome de Jesus, visita cada coração, Pai, com a tua paz, com a tua misericórdia, com a tua bondade. Derrama o teu Espírito, derrama a tua graça. Deus, guarda, Senhor, essa vida, guarda essa alma, guarda essa família, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que esse tempo, Pai, determinado pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus, venha a ser aproveitado, venha a ser um tempo, Pai, de restauração, um tempo de cura, um tempo de renovo, Pai, para preparar o teu filho, preparar a tua filha para aquilo que ainda está por vir, porque eu sei que grandes coisas o Senhor vai fazer, meu Pai. Por isso prepara, Senhor, prepara a tua igreja, prepara o teu povo, Pai, prepara os teus filhos. Pai, nesse momento, Senhor, que haja intimidade com o Senhor, que haja busca com sinceridade. Pai, em nome de Jesus, renova as forças, renova a esperança, Pai, renova a fé, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém?